coisas que costumavam ser como comidas instantâneas, tem que ter muito cuidado com isso, porque se você der uma olhada na embalagem, e estou lhe dizendo, há uma coisa que seus espectadores podem obter de mim, sobre coisas a serem observadas. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis Howes. Então, como um médico, o que me disseram é que você não é ensinado sobre nutrição e como comer corretamente para reverter doenças ou prevenir doenças, na verdade. Então, por que você parece ser um dos poucos que saíram da caixa para dizer, então, atenção, a gente não vai encher todo mundo de drogas ou colocar um band-aid, a gente vai diretamente na causa. Sim, bem, então aqui está um pouco da verdade por baixo da saia sobre isso. As escolas de medicina ensinam estudantes de medicina que geralmente recebem menos de 1 mês de educação nutricional em seus 4 anos inteiros, e então nunca é revisitado ao longo de toda a sua carreira. E, de fato, a nutrição, quando fui para a faculdade de medicina, foi meio que descartada como algo que os nutricionistas realmente faziam. E quando treinei no hospital agora, treinei em Massachusetts General Hospital. É um dos hospitais universitários de Harvard. Para que eu pudesse administrar uma unidade COVID, eu poderia administrar uma sala de emergência, não é um problema. Mas o que eu percebi depois de muitos anos cuidando de pacientes é que quando meus pacientes me perguntam: "Ei, doutor, o que devo fazer por mim?", percebi que nunca me ensinaram essa resposta. Então achei isso errado. Agora, minha formação como pesquisador realmente entra em jogo em termos de como eu entrei em todo esse campo, porque eu sou o que você chama de biólogo vascular, então isso realmente significa que eu estudo a ciência dos vasos sanguíneos. E os vasos sanguíneos são importantes porque temos 95 mil quilômetros de vasos sanguíneos embaladas dentro do nosso corpo, então você pode imaginar o quão importante essa rede realmente é. Ela fornece cada pedaço de oxigênio que respiramos e toda a nutrição que comemos para passar pela corrente sanguínea. Você precisa da circulação para levá-la a cada célula, em cada órgão. Então foi isso que estudei minha ciência. Então, quando na verdade comecei, há quase 30 anos atrás, na medicina, e meu objetivo era descobrir como poderíamos, primeiro, conquistar doenças. Então, entrei na área de biotecnologia e tentamos descobrir denominadores comuns de doenças. E volta à comida, porque a comida é uma dessas soluções comuns. Mas os denominadores comuns das doenças, na verdade, significam que quando você olha como fazemos pesquisas para Alzheimer, diabetes, envelhecimento, doenças cardíacas e câncer, esses são silos verticais. Eles têm cerca de 2,5 cm de largura e 1,5 km de profundidade. E você recebe especialistas que realmente veem e eles estão realmente bem informados sobre o que torna uma doença diferente da outra. E eu pensei, olhe, nós deveríamos realmente olhar para o que torna as doenças iguais. Então, se você drenar o Pacífico, você consegue descobrir como as ilhas estão conectadas, certo? E então era nisso que eu estava interessado, porque eu imaginei que se você pudesse descobrir os denominadores comuns de uma doença, então você teria uma chance de puxar o arco para trás e enviar uma única flecha, através de várias doenças. Agora, eu olhei para a angiogênese, que é como o corpo produz sangue pelos vasos, essa é a minha área, como um desses denominadores comuns, e estávamos certos. Então, eu dirijo a Fundação Angiogênesis. Descobrimos que quando o corpo perde o seu controle sobre sua circulação, ou você não tem vasos sanguíneos suficientes e as feridas não cicatrizam, ou você tem muitos vasos sanguíneos e você fica cego, ou o câncer cresce. E assim, através da biotecnologia e ao longo das 2 décadas, eu realmente estive envolvido no desenvolvimento de 41 novos tratamentos aprovados pela FDA para câncer, diabetes e prevenção da cegueira. Prevenção da cegueira, ok. Então essa é a minha credibilidade nas ruas. Então quando alguém basicamente diz, "Oh, como você entrou para a nutrição? Você é um daqueles médicos que não acreditam na medicina moderna?" E eu basicamente digo, "Não, eu realmente desenvolvo medicamentos modernos." Mas o que eu percebi, quando estava realmente trabalhando com um dos meus pacientes, é que, embora possamos realmente criar tratamentos melhores, mais sofisticados e de alta tecnologia para doenças hoje em dia, o fato é que devemos prevenir doenças em primeiro lugar. E quando se fala em prevenção, não se pode falar em drogas, você tem que falar sobre algo como comida. E quando pensei sobre isso, e foi assim que entrei na nutrição, percebi que não fui ensinado sobre isso, mas eu tinha esse conjunto de habilidades. De realmente ter desenvolvido drogas e inventado muitos dos sistemas em que as drogas são testadas. Você sabe o quê? Por que não jogamos um pouco de comida nesses sistemas e vemos o que acontece? E então, para mim, sou uma daquelas pessoas que na verdade não só vê comida como remédio, mas na verdade estuda comida como remédio. Foi assim que cheguei aqui. Interessante.
Ok, bem legal. Então, dessa forma, através da comida é possível nós vencermos o câncer e outras doenças. É isso que você diz. Bem, basicamente o que eu aprendi por mim mesmo é que quando se trata de comida e saúde, a comida é na verdade um remédio que todos nós tomamos 3 vezes ao dia. Certo? Tentamos não tomar remédios receitados quando podemos evitar. E mesmo se você escrever medicamentos prescritos, você não quer tomá-los para sempre. Mas a comida é algo que você toma 3 vezes ao dia, desde o momento em que nascemos até o nosso último suspiro. E quando se trata de comida e saúde, não se trata apenas da comida, mas de como o nosso corpo Responde ao que colocamos dentro dele. Então, esse é o verdadeiro tipo de segredo subjacente. Se você alimentar seu corpo com algo que não é bom para ele, ele vai reagir mal. Não vai ser bom para você. Se você alimentar seu corpo com algo que é bom para ele ativará sua defesa à saúde. E é sobre isso que escrevo no meu livro It to Be Diseases. É como um corpo realmente mantém sua saúde. E então, o que podemos comer para ajudar o corpo a fazer melhor? Interessante. Então, quais são as principais coisas que a gente deve saber sobre o corpo? Todos os corpos são iguais em termos de comida? A comida é consumida e assimilada pelo corpo através da corrente sanguínea e todas essas coisas, ou todos são diferentes? Onde alguns alimentos nutritivos podem impactar positivamente, mas negativamente em outros corpos, o que devemos saber sobre os corpos? Sim, é uma ótima pergunta. E antes de tudo, sou um cientista. Então, eu vou te dizer. Como você pode dizer que sou um cientista? É que os verdadeiros cientistas lhe dizem, nós não sabemos de tudo, ok? E é o tipo de humildade que temos para começar, porque muitas vezes você pensa em cientistas sendo muito inteligentes nas coisas. Os verdadeiros cientistas gastam seu tempo falando sobre o que não sabemos. Não o que sabemos, mas você está me perguntando o que sabemos, tudo bem? Então eu vou te dar essa resposta. Olha, nossos corpos são programados para serem saudáveis. Então, quando estamos crescendo no útero de nossa mãe, nosso corpo, enquanto estávamos formando, nossos ossos, nosso coração, nossos órgãos e nossos membros, dentro da forma humana que está sendo criada, são essas defesas de saúde. Então você pensa no corpo como uma fortaleza. Todos nós já vimos uma fortaleza medieval, um castelo, certo? E, basicamente, é uma comunidade feliz que vive lá dentro. Você tem um rei, você tem uma rainha, você tem uma princesa, você tem todo o resto acontecendo lá dentro. Mas essa fortaleza tem que se proteger, por isso foi projetado para repelir os inimigos. Tem um fosso, tem uma ponte levadiça, tem as pequenas fendas que você joga quando dispara flechas. Tem paredes inclinadas para que os inimigos não possam subir. Tem armadilhas. A propósito, você sabe como é um forte medieval. A coisa que eu nunca percebi, tendo estado em alguns castelos, é que quando você entra na entrada, há um buraco bem acima de você, e é chamado de buraco do assassinato. E é basicamente, se as pessoas quebrarem a ponte levadiça, elas simplesmente jogariam pedras, pedregulhos por aquele buraco. Tudo bem. Assim, o corpo é projetado melhor do que um castelo medieval. Temos nossos próprios sistemas de defesa, e há 5 deles, que eu conheço, e eu ajudo a montar esse quadro, em parte, porque estudei biotecnologia. Como você realmente trata doenças usando esses sistemas? E quando você esquece a parte da doença e pensa na parte da saúde? Esses são os sistemas, esses 5 sistemas que mantêm nossa saúde. Então eu vou te dizer quais são. O primeiro sistema de defesa da saúde é chamado de angiogênese, é o que eu estudo. Vasos sanguíneos, um canal de 95 mil quilômetros que fornece oxigênio e nutrientes em todos os lugares, tenho que ter o suficiente deles, ou nosso corpo está com problemas. Chama-se angiogênese. Você se refere ao canal dos vasos sanguíneos ou esse É assim que o corpo desenvolve os vasos sanguíneos. Ok, É todo um sistema de crescimento. ok. Quando temos a quantidade certa de vasos sanguíneos, nosso corpo é saudável. Agora, quando você for malhar, tudo bem? Você vai bombear um pouco de ferro. Seus músculos têm que crescer. Agora, você precisa de mais alguns vasos sanguíneos, tudo bem? Se você esfolar seu joelho e cair de uma bicicleta, você tem que curar aquela ferida. Debaixo daquela crosta, você tem novos vasos sanguíneos crescendo para cicatrizar. Agora, o corpo nunca permite que muitos vasos sanguíneos cresçam ou causem problemas. Por exemplo, os cânceres estão se formando em todos os nossos corpos. Porque estamos cheios dessas células em divisão e algumas delas cometem erros. Mas um câncer microscópico é completamente inofensivo, porque não tem suprimento de sangue. E assim nosso corpo evita que os cânceres cresçam naturalmente. Controlando a angiogênese, então temos o suficiente para nossas células boas.
não o suficiente para células ruins, então essa é uma das nossas defesas de saúde. E há tratamentos, incluindo aqueles que eu ajudei a desenvolver, que podem cortar o suprimento de sangue para o câncer, deixando-o passar fome. Então, isso é chamado de terapia angiogênica, e a abordagem tem sido usada para prevenir a cegueira, tudo bem? Então, você não tem vasos sanguíneos vazando no olho. No entanto, acontece que às vezes seu corpo precisa de uma ajudinha. Então agora você pode realmente usar alimentos para aumentar as defesas de angiogênese do seu corpo. Então essa é apenas uma das defesas. Ok, essa é a primeira. Qual a segunda? Tudo bem. A segunda são nossas células-tronco, certo? Então, quando éramos crianças, Luiz, como nossos professores da escola primária nos diziam, as salamandras podem se regenerar, as estrelas do mar podem se regenerar, mas as pessoas não podem se regenerar, certo? Errado. Você perde a mão e ela não cresce de novo. Bem, acontece que as pessoas se regeneram, podemos regenerar isso rapidamente. E regeneramos de dentro para fora, como um lagarto pode regenerar como um membro ou uma cauda. Mas nós regeneramos os nossos órgãos continuamente, o nosso pulmão regenera, o nosso fígado regenera. Está bem? O revestimento da nossa boca regenera. Se alguma vez comer um chip, tudo bem? E arranhou o interior da sua boca, e isso dói. No dia seguinte, tudo bem, certo? Por causa da regeneração. Muito bem. Agora, aqui está a coisa. Acontece que a maneira como nos regeneramos naturalmente é por meio de células-tronco. Não do tipo que você vai a um shopping center para injetar em seu joelho. Mas esse é o tipo com o qual nascemos. Sabia que quando você e eu éramos esperma e óvulo, no útero de nossa mãe, e se dividindo, era isso que éramos. São células-tronco. Todos nós fomos formados a partir dessas células primitivas, que poderiam ser qualquer coisa. Pode ser um olho, pode ser um nariz, pode ser um coração. E eles formaram um corpo inteiro. E há sempre algum excesso, ok? E assim, você tem mais do que precisa para se tornar uma pessoa. E quando nascemos, sobraram cerca de 750 milhões de células-tronco, que são embaladas em uma mala e enfiadas em nossa medula óssea. Tudo bem? E assim, quando nascemos, mesmo um bebezinho, dentro de sua medula óssea, nessa cavidade de seus ossos, há 750 milhões de células-tronco. E eles são armazenados lá, como balas em bandoleiras, esperando quando forem necessárias, para que quando crescermos e precisarmos ser regenerados, sabe, você tenha muito o que beber. Agora seu fígado precisa ser regenerado. Você se corta. Agora você precisa realmente curar essa ferida. Essas células-tronco saem voando de nossa medula óssea, como um feijão de uma colmeia, que se regenera, nos renova de dentro para fora e... Há esforços de biotecnologia dos quais participei, para tentar desenvolver um novo coração, um novo cérebro, regenerar os nervos. Ainda não está pronto para horário nobre, mas acontece que os alimentos podem atrair essas células-tronco para fora de nossa medula óssea, para que nos regenerem mais rapidamente. Esse é o segundo, mas eu tô curioso para saber quais alimentos podem ajudar a gente... Existem várias delas. Eu vou te dar um desde o início. É o chocolate amargo. Ah, agora você está falando minha língua. Então, chocolate. Sim. A gente pode comer muito chocolate, essa aqui é a questão. Olha, eu nunca vi nada sobre uma overdose de cacau. Mas vou lhe dizer que o cacau demonstrou dobrar o número de células-tronco que fluem em sua corrente sanguínea. Apenas com 2 xícaras de chocolate quente, feitas com 80% de chocolate com alto teor de flavanol, chocolate amargo. Qual é? Sim, tem sido feito em pessoas com 60 anos de idade, com doenças cardíacas. Então, o que acontece quando você bebe ou come esse chocolate amargo? O que acontece? Sim. Os polifenóis nesse chocolate amargo, que sabemos o que são chamados de proantocianidinas. Então, eu sou cientista, então, meu trabalho é realmente saber quais são os produtos químicos internos. Estes são produtos químicos naturais, tudo bem? A maioria das pessoas não precisa saber disso, mas você bebe e tem um gosto bom. Isso é tudo o que você precisa saber. Mas, vou lhe dizer, esses produtos químicos naturais encontrados no cacau realmente desencadeiam uma reação em seu corpo para que eles chamem as células-tronco. Portanto, é literalmente como se as abelhas voando para fora de uma colmeia pudessem dobrar o número de células-tronco. E qual é o impacto prático? Bem, houve um estudo feito na UCSF, em São Francisco, que analisou homens de 60 anos com doenças cardíacas. Então, essas são pessoas cujos vasos sanguíneos já não estão indo tão bem. E seu fluxo sanguíneo também não estava indo tão bem, e seus vasos sanguíneos estavam meio doentes. Esse é o tipo de definição de doença cardíaca. Ao liberar as células-tronco, eles conseguiram dobrar sua resiliência. A função de seus vasos sanguíneos
Então, eles tiveram uma recuperação melhor, eles ganharam mais agilidade. Seus vasos sanguíneos estão em melhor forma, porque suas células-tronco estão regenerando sua circulação. Uau! Então, isso são estudos humanos, certo? Na maioria das vezes, você ouve falar de cientistas falando sobre ratos ou camundongos, ou células. Estou falando sobre estudos humanos. E é assim que estamos com a comida e a medicina. Não é o tipo de adivinhação como se pudéssemos fazer pesquisas sérias para chegar exatamente ao que se está realmente acontecendo no nível humano. Então, esse é o segundo sistema de defesa da saúde. Ok. Terceiro? O terceiro é o nosso microbioma intestinal. Agora, as pessoas têm falado sobre saúde intestinal e microbioma. É quase como uma palavra da moda nos dias de hoje. As pessoas estão dizendo, bem, podemos realmente colher seu cocô e medir seu microbioma. E podemos dizer o que você precisa comer e o que você não precisa comer. Novamente, eu sou um cientista, então vou lhe dizer que existem 39 trilhões de bactérias em um corpo típico. Isso é mais estrelas do que em um céu limpo. Tudo bem? Uau! Então, nós mal entendemos as bactérias intestinais, mas o que sabemos é que essas bactérias intestinais realmente controlam o nosso metabolismo, se comunicam com o nosso cérebro. Na verdade, pode nos ajudar a curar de dentro para fora, e muito importante, nossas bactérias intestinais basicamente vivem. Se você pensar em seu intestino como uma mangueira de jardim, é um tubo. E se você cortar uma mangueira no jardim ao meio e você olhar de dentro dela, há um forro, ok? A bactéria está dentro da mangueira. Mas dentro da parede da mangueira do jardim, é onde seu sistema imunológico, 70% do nosso sistema imunológico vive, dentro do nosso intestino. Então, nossas bactérias intestinais... 7%? Então, Sim. se você está alimentando o seu intestino com alimentos ruins, Você provavelmente está envenenando o seu sistema imunológico, você está Uau. prevenindo suas bactérias intestinais. Agora, vou lhe dizer o que é interessante sobre as bactérias intestinais. Suas bactérias intestinais falam com o sistema imunológico, através das paredes do seu intestino. O sistema imunológico está lá, 70%, certo? Como um rocambole, como a geleia em um rocambole, e as bactérias intestinais estão dentro. Então, pense como um estudante universitário, em um dormitório de calouros. Eles estão conversando com seu colega de quarto, batendo na parede, certo? O que você quer? Que tipo de pizza você quer? Tudo bem. E eles podem te responder. E é basicamente isso que nossas bactérias intestinais dizem ao nosso sistema imunológico. Então, temos que manter esse intestino saudável. A propósito, curiosamente, e eu fiz pesquisas sobre isso, certas bactérias intestinais podem realmente sinalizar para o seu cérebro. É um acesso intestinal e cerebral. E faz com que seu cérebro libere hormônios sociais. Ok? E pode afetar o seu humor. Então, quando você tem um intestino ruim e se sente mal, eu garanto, não é só porque você está irritado, está afetando o seu cérebro também. Que loucura. A gente recebeu o Dr. Emeran Meyer, que falava sobre alguma coisa como conexão intestino-cérebro, intestino-sistema imunológico. Ele tem boas pesquisas na área. Sim, então, bem, o principal é que os alimentos podem realmente ajudar a dimensionar corretamente sua saúde intestinal. Pense como um ecossistema, a grande barreira de corais. Assim, certos alimentos podem apoiar a ecologia, o ecossistema, a grande barreira de corais. E alguns realmente matam os corais. Tudo bem? E assim, queremos continuamente mantê-lo em boa forma ao longo de nossas vidas. E, a propósito, até condições como autismo, Alzheimer e esquizofrenia estão agora aparentemente conectadas às nossas bactérias intestinais. Sério? Sim. Agora, alguma forma, se alguém tiver isso, é muito fácil de reverter ou isso é difícil? Bem, escute, estamos apenas descobrindo isso porque agora, clinicamente, prescrevemos medicamentos para tentar tratar essas coisas. E muitas vezes, esses medicamentos apenas atenuam os sintomas. Ok, eles encobrem os sintomas. Eles não chegam à causa subjacente. Agora, ainda não sabemos exatamente como as bactérias intestinais se comunicam com o cérebro. Mas há um nervo gigante, chamado nervo vago, tem espessura de um cadarço e pende do nosso cérebro até o nosso intestino. Ok? Ele envolve nosso esôfago na descida. E achamos que as bactérias intestinais basicamente enviam mensagens de texto para o cérebro, através desse grande nervo, ok? Portanto, a chave é que os alimentos podem realmente influenciar nossas bactérias intestinais, sejam bactérias boas ou bactérias ruins. Então isso é importante. Então esse é o terceiro sistema de defesa da saúde. Ok. Então, o primeiro... Angiogênese, número 1. O Células-tronco, número 2. Célula-tronco. Microbioma intestinal, número 3. Ok. O quarto. Número 4. Nosso DNA. Agora,
Se você assistir CSI, o DNA é como uma impressão digital genética, um código que você pode encontrar na cena do crime. Ou, se você está realmente tentando fazer ancestralidade, procure seus ancestrais. Você descobre o quanto de você é Neandertal, certo? Eu era 1% Neandertal quando eu fiz isso, Portanto, a chave é que o DNA é muito mais do que o nosso código genético. Na verdade, nos protege do meio ambiente. Agora, o que quero dizer com isso? Bem, você sabe como se formos expostos a... nós pegamos uma queimadura de sol, luz ultravioleta, você danifica seu DNA. E o que acontece? Câncer, câncer de pele, certo? Se você inalar muitos vapores de uma planta química, vai realmente danificar seu DNA em seus pulmões, você terá câncer de pulmão, certo? Mas pensem nisso, se estiver em Los Angeles e estiver a conduzir na I-10, ou se estiver apenas caminhando na praia, está na realidade recebendo radiação ultravioleta. Então, como é que não temos sempre câncer de pele? Porque o nosso DNA está programado para corrigir os danos. E assim, o DNA é um mecanismo de proteção do ambiente. Eu sempre digo às pessoas quando se está bombeando gasolina, se ainda se conduz um veículo a gasolina em vez de um EV. Pergunto sempre às pessoas, você fica contra o vento ou a favor do vento? O que você faz? A favor ou contra? Você sabe? Bem, eu acho que contra o vento, porque aí você não recebe a fumaça, você quer dizer isso? Certo. Bem, se você está parado no vento, você sente o cheiro da fumaça, certo? E se você está cheirando a fumaça, está envenenando o DNA em seus pulmões. Então, por que não desenvolvemos câncer de pulmão depois de bombear gás? Porque o nosso DNA está programado para se consertar, e assim nosso DNA é como um mecanismo de autodefesa contra o meio ambiente, radon do seu porão, ok? Tirando o gás do carro novo que você acabou de comprar, ou do Uber em que você está andando, ou dos móveis que você comprou, certo? Então, este incrível mecanismo de defesa contra o nosso meio ambiente. E então, os alimentos podem realmente acelerar o reparo, ajudar a consertar buracos que estão em nosso DNA. E então, o outro tipo de resistência à pista para a defesa do nosso DNA é que existe algo chamado telômero. Eu não sei se você já teve alguém em seu programa falando sobre telômeros. Telômeros? Sim. Sim, eu ouvi dizer que quanto mais longo é o telômero, mais tempo você vai viver ou algo assim. Certo. Bem, eu vou te dizer basicamente para lembrar seus ouvintes e telespectadores. Basicamente, se o seu DNA é como um cadarço, o telômero é como uma pequena tampa de plástico na ponta do cadarço. E com o tempo, aquele gorro meio que se desgasta, como no cadarço. E você sabe, quando esse gorro acaba, cara, seu cadarço simplesmente se desfaz. E é isso que acontece com o nosso DNA, então precisamos desse tampão. Isso é chamado de telômero, e queima como um fuzil leve. Então você sabe como missão impossível. Luz difusa, certo? Então essa coisa está queimando. E quando ela queima, é isso, sua célula está acabada. Então o que você quer fazer é retardar o envelhecimento celular. E coisas duras que você faz ao seu corpo, fumar cigarro, ser uma pessoa sedentária, ser exposto ao estresse oxidativo prejudicial, na verdade, apenas ficar estressado. Como estamos agora com essa pandemia. Todas essas coisas encurtam nossos telômeros. Eles queimam o fusível mais rápido. Estressado. Mas os alimentos podem retardá-lo e alguns alimentos podem revertê-lo e alongar o telômero. O que é muito legal do ponto de vista do envelhecimento, certo? E quais são os 3 alimentos que mais ajudam a aumentar os telômeros? O chá verde é um deles. Café. Sério? Sim, é incrível. Eu morava na Itália e acabei de adquirir o hábito de tomar café expresso. Então, eu tenho um copinho aqui. Surpreendentemente, o café realmente alonga seu telômero. Para com isso. Eu não estou brincando Uau. com você. É incrível. E as folhas verdes. Alguns dos polifenóis nas folhas verdes também podem desacelerar e alguns deles realmente parecem que podem alongar os telômeros também. Então, o principal é que, sabe, não somos apenas lagos infelizes de envelhecimento. Nós podemos realmente fazer algo sobre isso e também podemos lutar contra o nosso meio ambiente. Por quê? Veja, o imposto que pagamos por estarmos no planeta Terra é que estamos expostos a coisas o tempo todo e contamos com as nossas defesas de saúde do nosso corpo para corrigi-lo. Então, essa é a 4ª defesa. E a nossa 5ª defesa é o nosso sistema imunológico, que, depois de 2 anos, nos últimos 2 anos, todos nós sabemos o quão nosso sistema imunológico é importante. Mas e se eu lhe disser que seu sistema imunológico é tão poderoso que, quando está em sua melhor forma,
mesmo aos 80 anos, é forte o suficiente para combater o câncer? Na verdade, pode até eliminar o câncer metastásico que está espalhando por todo o corpo. Isso é o quão forte é o seu sistema imunológico, se você der a chance. E assim, eis o que o sistema imunitário faz. É como um exército de super soldados. Portanto, Ranger, SEALs, Marines, Forças Especiais. Estas são todas as partes do sistema imunitário, todas as células do sistema imunitário. E tal como as forças especiais têm suas próprias armas, o seu próprio treino, as suas próprias táticas, mas todos eles trabalham em conjunto, para o bem coletivo. E o que acontece é que, quando você tem defesas boas e fortes, você pode combater invasores de bactérias e vírus externos, por exemplo. Mas não são apenas invasores externos. Você também tem invasores internos, e esses pequenos cânceres microscópicos estão dentro de invasores. E assim, nosso sistema imunológico patrulha o nosso corpo, ok? Policiais em uma batida, e eles estão procurando por coisas que não parecem certas. E você vê aquele câncer microscópico que não pode crescer porque não tem vasos sanguíneos que o alimentam. A angiogênese. Basicamente, o sistema imunológico vai lá e os elimina, ok? E dá um tiro de atirador furtivo e desaparece. E é por isso que temos que proteger o nosso sistema imunológico, e há muitos alimentos que também podem realmente aumentar a nossa imunidade. E quais seriam seus top 3 que impulsionam o sistema imunológico? Mirtilos são um alimento que definitivamente aumenta o nosso sistema imunológico, em jovens, bem como em pessoas mais velhas. Eles aumentam as células assassinas naturais, o que é muito legal. Brotos de brócolis podem impulsionar nosso sistema imunológico. Agora, esses são como brotos de 3 dias, certo? Ok. Ok, quero dizer, tudo bem. Aqui está algo que a maioria das pessoas não conhece. O brócolis grande. Quando comemos brócolis, nossas mães nos disseram para comer a copa das árvores, certo? Eles são todos iguais. Você vai ao congelador de uma mercearia e compra alguns brócolis congelados. E todos parecem iguais. São todos do mesmo tamanho. Não é bem assim que o brócolis se parece. Se você vai ao mercado do fazendeiro e vê um brócolis de verdade, é esse caule gigantesco com um pouco de copa de árvore. Ok? Então, o que há em um brócolis? Chama-se sulforafano. Então, é isso que dá aos brócolis aquele sabor único de brócolis. É um pouco sulfuroso, ok? Então, você tem que colocar um pouco de azeite, um pouco de alho. Você pode refogar, ok? Então, os sulforafanos... Fizemos uma pesquisa agora, olhando para o que está na copa das árvores. E acontece que esses sulforafanos podem matar o câncer de fome, anti-angiogênicos. Ajudar o seu corpo a cortar o suprimento de sangue para o câncer. Copa das árvores de brócolis, coma. Mas adivinhe, o caldo dos brócolis tem 2 vezes mais coisas boas do que as copas das árvores. Como o caule. Como os talos. Então, cara, se você não quiser refogar os caldos, como muitas culturas apenas cortam os talos e os refogam, coloque no liquidificador. Você pode transformá-lo em smoothie ou fazer uma sopa com ele. E assim, há um monte de coisas boas que você pode fazer. Coloque um pouco de talo de brócolis e um pouco de pó de orégano, acenda com um pouco de cúrcuma. Vai ser um bom smoothie, ou uma sopa. No entanto, aqui está a coisa. Então, imagine esse brócolis adulto, tendo esses sulforafanos. Bem, acontece que essas grandes plantas de brócolis costumavam ser brotos. E os brotos praticamente brotaram da semente com todos os sulforafanos que ela vai ter. Tudo bem, quando fica maior, é distribuído. Com o talo mais próximo do chão, tendo mais, é claro. Mas os brotos de brócolis têm 100 vezes mais sulforafanos, coisas boas, do que um brócolis adulto. Então, brotos de brócolis. Agora, estudos foram feitos para mostrar que se você tem uma vacina contra a gripe, as pessoas no inverno devem tomar uma vacina contra a gripe para que você não pegue a gripe, tudo bem? Basta ir à sua farmácia para obter um. Acontece que Eles fizeram um estudo analisando pessoas tomando vacinas contra a gripe e deram à metade das pessoas um pequeno shake feito com brotos de brócolis. E outro grupo acabou de receber um placebo. E as pessoas que tomaram o shake de broto de brócolis e uma vacina contra a gripe, sua resposta benéfica do sistema imunológico é de 22 vezes maior. Abalaria totalmente se eles realmente tivessem um shake de broto de brócolis. Então, isso não é comida versus remédio. Isso é comida e remédio. O que é muito legal, né? Certo? Interessante. Então, nunca queremos jogar fora o bebê na água do banho. Queremos descobrir como fazer tudo funcionar melhor. Absolutamente. Uau, isso é fascinante, ok. Então, eu tô um pouco curioso porque você falou sobre esse processo onde
Todas essas doenças ou cânceres parecem ter uma coisa em comum, células de sangue elevadas, muitas delas, Muitos vasos sanguíneos que muitos estão vasos sanguíneos, alimentando o câncer. alimentando o câncer. Então, eu tô curioso, você sabe se existe algum câncer ou doença específica que é fácil de reverter? Ok. Então, vamos dar uma olhada no que sabemos, da perspectiva do tratamento do câncer. Então, eu trabalho nessa área e sabe, tenho me envolvido em ajudar no tratamento de pacientes com câncer. Então, nós sabemos que existe um novo tipo de medicamento que não é a quimioterapia, que é chamado de anti-angiogênese. Então, eles cortaram o suprimento de sangue que alimentava os grandes cânceres. Então, aqui está um experimento de pesquisa que foi feito algumas décadas atrás, no laboratório em que eu trabalhei. Se cultivaram pequenas células cancerígenas, até o tamanho da ponta de uma caneta esferográfica. Isso teria cerca de 3 milímetros de diâmetro. E você meio que os flutuava em um caldo. E não permitia que eles tocassem os vasos sanguíneos. Eles ficariam naquele tamanho quase que indefinitivamente, ok? E em nosso corpo, esse é o tamanho que o sistema imunológico passaria e eliminaria. No momento em que você permitir que os vasos sanguíneos cresçam nessa massa microscópica, esse tumor crescerá 16.000 vezes em 2 semanas. Ele explodirá. Isso é como um gatilho que é puxado para que os cânceres cresçam. E por essa razão, as empresas biotecnológicas começaram a desenvolver medicamentos anti-angiogênicos para tratar o câncer, cortando o fornecimento de sangue. Assim, há cerca de 1 dúzia de medicamentos anti-angiogênicos que mudaram o jogo para o tratamento do câncer do rim e do fígado, e do câncer de pulmão, e até do cérebro. Muito bem. Portanto, sabemos que podemos realmente fazer isso, com medicamentos. A questão é, podemos fazê-lo com alimentos? Não tanto quando o câncer está fora do celeiro. Os cavalos fora do celeiro. Mas e a prevenção? Quais são os alimentos que podem prevenir o câncer? Bem, acontece que 2 maçãs por dia realmente podem diminuir a taxa de câncer de pulmão e câncer de cólon. Por quê? Porque existem substâncias naturais nas maçãs, como a quercetina. Essa é uma das substâncias químicas naturais que, na verdade, são naturalmente anti-angiogênicas. O chá verde realmente reduziu o risco de câncer coloretal, ok? Particularmente nas mulheres. E o que está em uma xícara de chá verde são esses polifenóis, EG, CG, e quando você bebe, entra em sua corrente sanguínea. Por quê? Porque os vasos sanguíneos estão carregando, e agora seus vasos sanguíneos carregados com esse material faminto de câncer. Esses pequenos tumores não têm chance. Uau. Sim. Ok. Dá no mesmo você comer 2 maçãs no dia ou... Esses alimentos todos que fazem bem, daria no mesmo fazer um suplemento e tomar um suplemento? Isso funcionaria tão bem quanto um suplemento? Tipo um super suplemento que mata, que é o assassino de todos os cânceres e doenças e todos esses nutrientes juntos? Bem, olha, eu sou um pesquisador e estive envolvido com o desenvolvimento de drogas. E assim, se fosse tão fácil, já teria sido feito há um tempo. O que eu digo às pessoas é que toda comida sempre será um pouco melhor. Pelo seguinte motivo, número 1. Para um suplemento, você o reduz a alguns elementos diferentes que você tenta embalar em uma cápsula. A comida inteira, cara, tem centenas, se não milhares de guloseimas naturais e produtos químicos, incluindo como uma maçã. A pele tem ácido ursólico, tem fibra, que apresenta microbioma intestinal, tem quercetina, que corta suprimento de sangue. Então você está recebendo tudo isso, em comparação com apenas uma coisa que você tenta embalar em uma pequena cápsula. Dito isto, os suplementos são úteis, e também estou envolvido com a concepção e desenvolvimento de suplementos. O que queremos fazer? Suplementos? O termo significa completar. Certo? Então você está suplementando, você não está substituindo. E isso é o que você estava perguntando. Luiz, isso é muito importante. Tipo, podemos simplesmente não nos incomodar em comer e apenas tomar um suplemento? Não, cara. Você deve estar comendo porque você gosta de comida. É bom para nós. Ela aproxima as pessoas. Ela nos diz algo sobre nossas tradições, nossa cultura, nossa família, nossa comunidade. Todo mundo é de algum lugar. Todo mundo tem algo que eles gostam de comer. E dessa lista, há algumas coisas boas nela.
E assim, devemos realmente nos inclinar para frente. Então, essa é a outra coisa que é um pouco diferente de mim, em comparação com muitos outros médicos que dizem às pessoas o que não comer. Eu tento dizer às pessoas o que você deve adicionar à sua vida, não o que você deve tirar. Muitas pessoas podem lhe dizer o que tirar. Estou dizendo o que adicionar. E devemos adicionar alimentos que ativam suas defesas de saúde. E suplementos, eles podem ser úteis para completar. Certo. Então, já me disseram muitas vezes que a inflamação pode ser também um grande sinal de alerta para doenças e cânceres, e quanto mais inflamação, mais o seu corpo é incapaz de se defender. E seu imunológico está fraco, foi o que me disseram. O que você diria serem as melhores maneiras de reduzir a inflamação rápido? É a comida, é a medicina, é o jejum, o sono, mais horas de sono, um ambiente melhor? Qual você diria que é a melhor maneira para isso? Muitas pessoas, eu acho, quando ouvem sobre inflamação, pensam nisso como um cara mau. E o que eu tenho a te dizer é que a inflamação é normal e faz parte do nosso sistema imunológico. Então, quando você realmente tem uma bactéria ou um vírus invadindo o seu corpo, digamos, você fica resfriado. Seu sistema imunológico configura um pouco de inflamação no nariz, ok? E é por isso que temos o nariz entupido, o nariz escorrendo. E então ele ataca um invasor ali mesmo. E então, esperançosamente, isso é tudo que importa. E a propósito, outro sinal claro de inflamação é se você se cortar na cozinha e perceber que aquele pequeno corte vai inchar rapidamente, vai ficar vermelho e inchar. Inflamação. Esse é seu sistema imunológico tentando combater todas as bactérias que podem estar tentando entrar na sua pele. A inflamação é boa, mas ela sobe para protegê-lo. E então desce direto. Eu chamo isso como o botão de volume em um rádio de carro, certo? Você entra em um carro, você quer ouvir algumas músicas, você tem que ligá-lo. Mas o problema com a inflamação é quando ela não volta a diminuir, continua indo mais, é mais crônica e continua subindo. E isso é como entrar em um carro e ter alguém, um passageiro, aumentando o volume e continuando a aumentar o volume. E você fica tipo, ei cara, baixa essa coisa, certo? Não baixe, você simplesmente não pode continuar. E é isso que acontece dentro do seu corpo. Então, quais são algumas das diferentes maneiras de realmente lidar com isso? Bem, a primeira coisa a fazer é pensar no estilo de vida, porque nós podemos dar anti-inflamatórios. Eu poderia dizer para você sair para tomar Motrin, Tilenol, o que for, isso vai diminuir sua inflamação. Mas, na verdade, existem maneiras de realmente fazê-lo. Se você parou e apenas se acalmou, e respirou um pouco, fez algumas respirações e começou a meditar, a inflamação do seu corpo começará a se acalmar. Ok? Se você realmente teve uma boa noite de sono, seu corpo, sua inflamação, começará a se acalmar. É tipo, tudo está ficando muito louco, deixa as coisas se acalmarem. Um pouco. Então, essa é a sua inflamação se acalmando. Agora, existem alimentos que têm muitas propriedades anti-inflamatórias, que podem ser muito úteis. Por exemplo, os mirtilos. Eles têm muitos polifenóis anti-inflamatórios. O chocolate também tem propriedades anti-inflamatórias. A vitamina C é bastante anti-inflamatória. Morangos, goiaba, pimentão vermelho, tudo muito bom. E eu penso que outra coisa a pensar é que muitos frutos em particular têm propriedades anti-inflamatórias. Portanto, a chave sobre a inflamação é que não se quer ver completamente livre dela. Ok. Ok? Como se você fosse bombardeado com esteroides. Isso acabaria com sua inflamação. Você pode ser infectado, porque não tem nenhuma inflamação. Você quer que seu corpo chegue ao ponto de ajuste. Você quer voltar ao equilíbrio. Então, eu acho que tem estilo de vida, tem dieta, tem comida que você pode escolher, tem sono. Todas essas coisas podem realmente ajudar a acalmar a inflamação. Não é um único botão liga e desliga. Eu tô curioso, o que você diria que são os 3 alimentos que são mais prejudiciais? Se você dissesse, aqui são esses 3 alimentos que temos que eliminar, e quais seriam os alimentos mais prejudiciais que causam um aumento de inflamações e fazem com que essas doenças e cânceres se instalem? Certo. Eu vou te dizer 3 alimentos que realmente prejudicam as defesas de saúde do nosso corpo, e incluindo o sistema imunológico, aumentando a inflamação e diminuindo as defesas, mas também prejudicando o seu DNA. Também prejudica seu microbioma.
desmaiando e atordoando suas células-tronco, e também destruindo a capacidade do seu corpo de controlar seu suprimento de sangue. Portanto, é muito pior do que simplesmente desencadear uma inflamação. E a propósito, esse é o ponto principal, certo? Tipo, tentamos usar a abordagem bala de prata para tudo, vamos combinar isso, vamos combinar. O que estou dizendo é que o corpo é esse sistema. Então, ou você introduz algo de bom nele e provavelmente irá iluminar muitos sistemas bons. E se você colocar algo ruim nele, provavelmente vai jogar no lixo muito dele, certo? Ok. Então, quais são alguns dos 3 alimentos que realmente sabemos que podem destruir as defesas de saúde do seu corpo? Um é refrigerante. Então, bebidas adoçadas com açúcar como refrigerante, tudo bem? Então você sabe os favoritos. É difícil, certo? Eu queria voltar no tempo e dizer pro meu eu do passado, cara, para de tomar Dr. Pepper, eu tomava 8 latas disso todo dia. Cara... E estou te dizendo, isso é uma coisa que eu sempre tento treinar as pessoas. Se você realmente ama refrigerantes, tudo bem. Tente se livrar disso. Apenas tomando 1 lata por dia, porque a maioria das pessoas bebe várias latas. Desça para 1 lata por dia e chegue o mais baixo possível. Como o açúcar adicionado realmente sobrecarrega seu corpo, a capacidade do seu corpo de lidar com açúcar, e então você fica inflamado. Apenas pela natureza do açúcar, eventualmente... Eu cortei o refrigerante há algum tempo. De vez em quando eu bebo, uma vez a cada 3 meses, mas é como uma iguaria pra mim hoje. Mas era como um vício, provavelmente porque eu bebia muito quando eu era criança, no verão, porque eu bebia sem parar como água. Mas depois eu aprendi sobre nutrição. Quando praticava esporte, eu percebi que isso estava me cansando e não estava matando a sede. E aí eu pensei, eu preciso dessa vantagem competitiva, e aí cortei o refrigerante da minha vida. Não só o refrigerante, na verdade o açúcar no refrigerante causa inflamação. Isso realmente destrói seu microbioma. Suas bactérias intestinais também. Suas bactérias intestinais simplesmente não podem tolerar tanto açúcar, ok? Uau. Então adivinhem. E então você diz, bem, espere um minuto. É por isso que temos diet. Refrigerante diet, certo? Acontece que esses adoçantes artificiais em refrigerante estragam seu microbioma, suas bactérias intestinais ainda mais. Mais do que uma lata normal? Mais do que uma lata normal de refrigerante. Qual é? Então, quando eles falam que o refrigerante é 0 açúcar, pode ser ainda mais prejudicial do que uma lata normal? Para o seu microbioma intestinal. Entendi, Por quê? Porque o açúcar zero é, na verdade, para evitar, você sabe, picos de glicose em seu corpo. Mas, na verdade, destrói seu microbioma intestinal. E lembre-se do que eu lhe disse, que o microbioma intestinal comunica seu cérebro, comunica seu sistema imunológico, comunica seus sistemas de cura. Esse não é um sistema que você quer estragar. E é por isso que eu tento dizer às pessoas, você realmente tem que tomar cuidado com esses adoçantes artificiais. Eles fazem algumas coisas ruins, então isso é uma coisa. Qual é o melhor? Antes que a gente mude de assunto, qual é o melhor adoçante que a gente deve procurar quando a gente adiciona algo na comida e vemos na embalagem? Qual é o melhor que a gente procura? Bem, açúcares naturais, em frutas e legumes, as pessoas dizem, bem, eu não quero açúcar, mas que tal um pêssego? Não há nada melhor do que um pêssego de verão para mim. E esse açúcar natural é bom. Porque quando você come o pêssego, você não está apenas recebendo o açúcar, você também está recebendo todos esses outros bioativos e fibra e tudo mais. Centenas de milhares de produtos químicos naturais que são bons para você. Do tipo de farmácia da mãe natureza, com F. Ok, então isso é diferente de apenas ter açúcar em um copo. Ou xarope de milho, certo? Xarope de milho rico em frutose não é bom para você. Xarope de bordo, uma boa maneira de adoçar. O mel também é uma boa maneira de adoçar. A fruta do monge é, na verdade, uma cabaça de sabor muito, muito doce. Na verdade, é uma casca que também é um adoçante decente. Stevia, realmente, um adoçante muito poderoso. Tenho feito algumas pesquisas sobre isso. Não consegui encontrar nada de errado com ele, mas para as pessoas que estão olhando para a Stevia, tenha muito cuidado. Pegue esse pacote e olhe para o lado da caixa. E leia o que está lá. Porque muitas coisas que são chamadas de Stevia, na verdade, tem muitas outras coisas adicionadas a ela. Ok. Então, você quer obter a Stevia pura. Eu sempre digo, se está em uma caixa, olhe o que está dentro dela antes de comprá-la. Aí está, ok. Então, o refrigerante é a coisa número 1 que é uma das piores que você está ingerindo. Ou uma das coisas que podem causar mais doença e cânceres no corpo da pessoa. Entendi, esse é o número 1. E o número 2? Carnes processadas. Agora todos nós éramos crianças, que cresceram, sabe, comendo carne de charcutaria, peito de peru e presunto. Quero dizer, é basicamente
O que sua mãe coloca na sua lancheira, certo? Ok. Essa é uma relíquia da década de 1950, desse tipo de alimentos ultraprocessados que estão em toda parte, com produtos químicos. Não é isso que queremos fazer agora. Eu tenho que dizer, isso não significa categoricamente que presuntos e salsichas são ruins para você, porque se você for para a Itália, ou se você for a lugares na Ásia ou na América Latina, onde eles criam carne seca, a moda antiga, eles não estão colocando produtos químicos lá e não estão manipulando. Mas aqui, onde você vai ao balcão da charcutaria e você sabe, deem uma olhada nessa carne de charcutaria. Não é assim, a carne não vem assim, está bem? Exatamente. Então, aqui está a coisa. As carnes processadas são realmente classificadas pela Organização Mundial da Saúde como cancerígenas. Você sabe, ligadas à causa do câncer. Você tem que comer muito. Mas muitas pessoas realmente comem. Quero dizer, quantos sanduíches ou... Pois é. Certo. E devo dizer que, quando eu era criança, eu adorava esse tipo de charcutaria e coisas do Com gênero. certeza. Totalmente não é bom pra você, então... Não é bom pra você e também danifica o microbioma intestinal. E também pode danificar o seu DNA, então você quer cortar refrigerantes e carnes processadas. A outra coisa é realmente uma categoria, e eu chamo esses alimentos de ultraprocessados. Então, as coisas que estão em uma caixa ou em uma lata, que são instantâneas, ou pegam e comem rápido. Não quero citar nenhum produto em particular. Não quero chamar nenhum produto, mas acho que todos nós sabemos dessas coisas. Muitas coisas com as quais crescemos ou anunciamos na televisão para crianças. O sorvete isso, o refrigerante aquilo, as coisas que... os jantares de TV, coisas que costumavam ser como comidas instantâneas. Tem que ter muito cuidado com isso, porque se você der uma olhada na embalagem, e estou lhe dizendo, há uma coisa que seus espectadores podem obter de mim sobre coisas a serem observadas, o que quer que você compre. Pegue, se está em uma caixa ou em uma lata, olhe para o lado. Não olhe apenas para o rótulo, quero dizer, para o nome dele. Olhe para o lado e veja se reconhece ingredientes. Se você começa a perder o controle e não consegue pronunciar e não sabe o que é a maioria dessas coisas, é um alimento ultraprocessado. Isso prejudica o seu DNA. Isso diminui sua imunidade. Isso estraga seu microbioma intestinal e prejudica a angiogênese. Na verdade, faz com que nossas células envelheçam mais rápido. Esses telômeros queimam mais rápido. Pelos processados. Sim, alimentos ultraprocessados, certo? E qual a diferença entre ultra e processado? Então veja. O processamento é tecnicamente qualquer tipo de alimento que você manipula. Tipo, se você pegar um tomate, cortá-lo e fizer molho de espaguete em casa, isso é processamento. Você está processando isso, ok? Se você está pegando farinha em um ovo e está fazendo massa caseira, você está processando. Estou falando de ultraprocesso. Existe um termo chamado extrusão. Você já ouviu falar disso? Já. Ok. Então, basicamente, você tem essas máquinas de corte e vinco que, como essa gosma, são jogadas dentro. E com um óleo grande e óleos loucos são jogados lá e apenas empurra para fora como pedaços de massa de modelar de comida que são cortados e secos. É disso que estou falando. Esse é o ultraprocessamento. Acho que talvez a definição seja pegar comida e transformá-la em uma forma que você não reconhece. Certo, ok. Não se reconhece a comida. Não queremos isso. Eu tô curioso, Dr. Lee. O que você acha que foi... o seu maior ahá da vida em suas décadas de trabalho, da faculdade de medicina até o seu ponto de investigação? Qual tem sido o seu maior ahá desde então para você? O que mudou sua vida para sempre? Houve tantos casos disso. Como cientistas, estou vendo coisas novas. Literalmente, semanalmente. As coisas são como... meu queixo cai, sabe? Como na semana passada, Lewis, li sobre uma nova descoberta, que nós recém descobrimos um novo tipo de célula humana em nosso coração. Semana passada. Tipo, eu bati minha cabeça como... oh meu Deus, sério? Há alguns anos atrás, descobrimos uma nova célula cerebral, chamada neurônio Rose-Hip, ok? E parece estar ligado à depressão, então eu sempre me surpreendo. Quero dizer, como cientista, estou impressionado com
com a maravilha do corpo e o quanto não sabemos sobre ele, e ainda assim temos que respeitá-lo. Você sabia que, a propósito, também, apenas no ano passado, 2021, houve uma descoberta marcante que mudou tudo o que sabíamos sobre o nosso metabolismo? O que é isso? Bem, então, todo mundo diz que quando, sabe, quando você é adolescente, você fica alto. Metabolismo rápido, você está queimando calorias, Certo? Ok, totalmente errado. O metabolismo está diminuindo quando você é adolescente, ok? E então as pessoas dizem, quando você está em seus 20 ou 30 anos, e você está começando a ganhar peso e ficando fora de forma, e elas dizem, cara, meu metabolismo está desacelerando. E então algumas pessoas basicamente dizem isso. Eu não tive sorte, porque eu nasci com um metabolismo ruim. Olhe para minha irmã, ou olhe para minha prima. Ela é muito magra. Ela tem tanta sorte, ela tem um metabolismo rápido. Tudo isso foi completamente alterado. Acontece que todos os seres humanos passam apenas por 4 fases do metabolismo em toda a sua vida. Diz aí. Ok, na verdade, vou te mostrar isso porque está bem aqui na minha mesa. Você tem um gráfico, alguma coisa assim, eu tenho um papel. Esse bebê aqui é o Jornal da Ciência, ok? É assim que os pesquisadores fazem. Ao redor do meu escritório, cara, estou lendo essas coisas e esse papel, eu lhe digo, eu tenho que olhar para isso. Ele estudou 8.000 pessoas de 30 países e estudou pessoas de 8 dias a 90 anos, em 20 países diferentes. Tudo bem? Esse é o maior estudo do metabolismo humano já realizado. E aqui está o que eles descobriram, que se você subtrair a gordura corporal, e que é diferente para todos, ok? E você deveria ir direto ao núcleo do metabolismo real. Uso de energia, geração de energia. Aqui estão as 4 fases. Quando nascemos, temos o mesmo metabolismo da nossa mãe. Faz sentido, sincronizado, ok? Do 0, ou do dia que você nasceu, até 1 ano de idade, seu metabolismo dispara. Na verdade, é 2 vezes mais alto quando você tem 1 ano de idade do que quando tem 20 anos. Uau! Ok? Então, a partir de 1 ano de idade até a adolescência na puberdade, o momento em que você pensa que está comendo muito e seu metabolismo está indo às alturas, na verdade está descendo do seu pico. Interessante, porque parece que você está queimando tanta caloria. Bem, você é mais ativo quando você está crescendo, então pode estar queimando mais calorias, mas o seu metabolismo não está mudando. Esta é a coisa-chave. Estamos programados para passar por essas fases. Agora vai para 20 anos. Dos 20 aos 60 anos de idade. Ok? Da faculdade à aposentadoria. Isso não muda. É estável em rocha. Tudo bem? Depois dos 60, começa a diminuir. Mas não tão rápido quanto você pensa. É lento, é um grau lento para baixo. Ok. 4 fases do metabolismo humano. Nós nunca soubemos antes desse ano. Tudo bem? Isso é o quão novo é. Então, aqui está o essencial. O que faz toda a diferença entre as pessoas? Por que o seu metabolismo é diferente do meu? E por que o metabolismo de um lutador de sumô é diferente de... Você sabe, alguém que está em uma passarela em Milão? Ok. E tem a ver com o fato de que o nosso metabolismo é o mesmo, mas as escolhas de estilo de vida que fazemos podem, realmente, empurrar o nosso metabolismo de uma maneira ou de outra. Nosso metabolismo não nos faz engordar. Nossa gordura retarda nosso metabolismo. É o contrário. Interessante. Completamente ao contrário. Então, como a gente queima mais gordura para acelerar o metabolismo? É nisso que estou trabalhando nesse momento. Esse é o tema do meu próximo livro, a propósito, que estou escrevendo agora. Pois é, por isso fiquem atentos a essa resposta. Porque estou trabalhando em algo realmente quente sobre isso. E te darei um adianto que você tem. Bem, você pode comer certos alimentos para queimar sua gordura. Então, embora a restrição calórica e o jejum também possam fazê-lo, há certos alimentos que você pode realmente comer que o desencadeiam.
Quais são? Me conta aí. Eu não quero dar spoilers aos seus espectadores. Me convida outra vez ao programa e Não, conversamos com certeza sobre a isso. gente vai ter você de volta aqui pra Isso. você poder dar a lista inteira, mas você podia dar alguns números, algum nome de alguma coisa agora que você tem pesquisado e sabe que é um queimador de gordura? Vou Comprovado? te dar um que na verdade é apenas uma surpresa. Marisco. Atualmente, Frutos do mar. sim, Ajuda a queimar Sim. gordura. isso. Ajuda a queimar gordura ou desencadeia e ativa o processo de queima de Ativa. gordura. Isso ativa. Assim, existem certos elementos nos alimentos que são recentemente descobertos na pesquisa. Acabei de te dizer algumas coisas novas que estão saindo quentes nas mídias, mas posso te dizer que é isso que eu faço. A pesquisa que te falei sobre investigação, sobre desenvolvimentos biotecnológicos, pode, na verdade, não significar nada para você durante 10 anos, talvez nunca, está bem? Mas quando há pesquisa sobre alimentos, ou sobre sua saúde, muitas vezes há coisas que têm um significado imediato, você pode colocar em prática imediatamente. Assim, alimentos famintos por câncer, alimentos regenerativos, alimentos saudáveis para o intestino que também podem ajudar o seu cérebro, alimentos que retardam o envelhecimento celular, alimentos que diminuem a inflamação e ao mesmo tempo impulsionam seu sistema imunitário. É disso que estou falando, porque o poder da cura está dentro do nosso corpo. E a saúde não é algo em que tenhamos de confiar quando vamos ao consultório médico, certo? Todos os anos você vai uma vez. A saúde é tudo o que fazemos por nós e a comida é um remédio que tomamos. Absolutamente. Eu já falei sobre isso em muitas vezes aqui no meu programa e eu cresci numa religião chamada ciência cristã e onde era mais a prática de uma consciência espiritual e que eram ideias espirituais e menos uso de remédios para curar e mais o uso da mente e da consciência, o pensamento para então você curar o corpo físico. Assim, medicina e remédio nunca foi uma coisa que eu estudei ou que eu tomei, mas a gente quando ficava doente ou quando algo acontecia, a gente rezava e usava o poder do pensamento e da oração para se lembrar de quem nós éramos ali. Eu fico curioso, você acha que as pessoas podiam viver sem a medicina moderna se elas comessem corretamente, como todas as coisas que você fala no seu livro It to Be Disease, e você acha que dá para viver mais saudável sem a necessidade de certos medicamentos? Ou você está dizendo que a gente deve usar isso e comer alimentos quando a gente precisa disso? Bem, nós devemos comer para enriquecer nossas vidas desde o momento em que somos jovens, até o nosso último suspiro. E isso deve realmente ser capaz de enfrentar cerca de 2/3 de todas as doenças crônicas. E, a propósito, acredita-se que cerca de 1/3 de todos os cânceres se devem à dieta e ao estilo de vida. 1/3 de todos os cânceres, tudo bem? Devemos ser capazes de evitar. Mas é possível começar cedo, certo? Isso não é uma dessas coisas em que tenho fumado toda a minha vida e agora vou virar de cabeça. A propósito, nunca é tarde demais para deixar de fumar. No entanto, o fato é que, você sabe, então, você cresceu no âmbito da ciência cristã, que é... Que se encontra na zona de Boston. Sim, é aí que Não está o é isso? centro. A matriz está em Sim, Boston. é um lugar incrível. É um lugar realmente espetacular para visitar e um lugar muito especial na realidade. Mas vou te dizer que a ideia de ter os anos de formação preparados numa mentalidade saudável, que é, penso eu, que você está falando, Sim. é tão importante. Se você tiver filhos e estiver envolvido com o ensino, e se estiver envolvido num negócio onde possa realmente ter impacto nas crianças, pense no impacto que você tem agora. Pode influenciar sua saúde daqui a 30, 40, 50, 60 anos. E isso para mim é uma grande responsabilidade, é uma oportunidade gigantesca de fazer uma sociedade melhor. Isso é lindo. Eu fico curioso. A gente ainda tem alguns minutos e você vive dizendo que toda semana quase você tem esses momentos ahá que você encontra nas suas pesquisas novas evidências, novas coisas e o que você pensa na sua mente, se você pudesse prever o futuro daqui 5, 10 anos, quais seriam as coisas mais inovadoras que nós como humanos vamos encontrar em 5, 10 anos que vão transformar a nossa saúde?
Uau! Com base no que você viu nos últimos 5, 10 anos e você pensa, isso é inacreditável, Sim. todos os meses, novas descobertas e... Qual é o nosso horizonte? Bem, uma coisa que eu penso ser uma das grandes caídas de queixo para mim, na jornada que eu realmente tive na minha carreira, é o fato de podermos nos regenerar, ok? E eu nunca pensei que isso fosse possível. Eu tinha trabalhado em terapia com células-tronco e medicina regenerativa e é uma verdadeira luta, é uma subida difícil para tentar realmente mostrar que podemos realmente regenerar o coração, ou o cérebro, ou os nervos. E, no entanto, o corpo faz isso todos os dias. E quando descobri que, sabe, se pode regenerar tecidos com cevada, comendo cevada que tem beta-D-glucano, ou com chocolate, como mencionei para você, polifenóis de cacau, ou mesmo azeite. Existe algo chamado hidroxitirosol. É um químico natural no azeite extra virgem. Ajuda a fazer aquele sabor oleoso característico da azeitona, que pode realmente ajudar a proteger suas células-tronco. Ou se não for vegano, mas come marisco, e for realmente aventureiro, sabe que a tinta preta das lulas, que às vezes eles têm nos cardápios, eu gosto de explorar diferentes tipos de comida. A tinta de lulas realmente protege suas células-tronco. É como um escudo, ok? E assim, o fato de podermos realmente comer para nos regenerar, por isso estou muito entusiasmado com essa ideia de que podemos comer alimentos e ainda estamos descobrindo quais alimentos podem ajudar a impulsionar a capacidade de regeneração do nosso corpo. Penso que isso vai ser de fato pioneiro, então algo que estou realmente trabalhando é realmente futurista, certo? Então você está se perguntando, o que é que vai ser alucinante no futuro? Sim. Muito bem. Olha, eu sou um tipo muito prático. Creio que deveríamos estar protegendo o nosso planeta, fazendo todo o possível para cuidar e nutrir desta bola em que vivemos e deveríamos estar fazendo o melhor pela nossa comunidade. Mas eu também, penso eu desde criança, apreciei e fiquei entusiasmado com essa ideia de viagens espaciais, que agora acontece mais vezes, certo? Muito bem. Aqui está algo que eu acho que vai acontecer na próxima década. À medida que os seres humanos se tornam extraterrestres, vamos ser os primeiros extraterrestres que conhecemos como nós mesmos. E quando ultrapassarmos a órbita da Terra, os nossos corpos serão bombardeados por radiação galáctica. E terão os efeitos da gravidade negativa mudando o nosso corpo. Temos que descobrir que tipos de alimentos ou suplementos temos de comer para nos proteger. Isso é louco. Então estou trabalhando nisso. Que legal. Por isso, tenho encontrado com astronautas, estive falando com pessoas do programa espacial, cirurgiões de voo, e o que estou imaginando é que se conseguirmos descobrir o que vamos precisar no futuro, para isso, poderemos provavelmente trazer isso à Terra agora mesmo, para fazer realmente algo de bom para nós. Por isso, estou entusiasmado com isso. Que legal. Isso é bem legal. Eu tenho algumas perguntas finais para você, mas muitas dessas informações tem no seu livro Eat to Beat Disease, The New Science of How Your Body Can Heal Itself. E também tem a Masterclass, em que pessoas podem conferir se quiserem aprender mais sobre isso e esses treinamentos que você oferece em drwilliamlee.com. Você tem coisas incríveis no seu Instagram, Facebook, Twitter, Dr. Lee também. Confere lá e vamos linkar tudo. E no futuro a gente vai falar sobre o seu próximo livro de queima de gordura e metabolismo. Parece ser um tema bastante legal, tenho certeza que todo mundo vai amar. Eu faço essa pergunta para todo mundo que vem aqui no programa no final e se chama As Três Verdades. E é assim, eu gostaria que você imaginasse um cenário hipotético e que é o seu último dia aqui na Terra, Dr. Lee. E que há muitos anos de distância, você pode viver o tempo que quiser, seus telômeros continuam se estendendo para que você viva o máximo, o quanto você quiser. Mas por alguma razão é seu último dia. E você cumpriu todos os seus sonhos e objetivos que você quis. Mas por alguma razão você também tem que levar todo o seu trabalho com você para outro lugar. Seus livros, classes, entrevistas, vídeos, TED Talks, tudo vai embora e desaparece. Mas você pode deixar 3 coisas que você sabe que são verdadeiras, 3 lições que aprendeu na vida e compartilharia com o mundo e isso é tudo que temos para lembrar do seu conteúdo e informação. O que você diria serem essas 3 verdades para você?
Bem, essa é uma grande, pesada questão. Eu diria que uma das verdades é que temos que ser bons para as pessoas que nos rodeiam. E, no final das contas, uma das coisas que tento fazer é ter certeza de que praticar atos de bondade para com as pessoas à minha volta. E penso que isso é apenas uma coisa importante que faz do mundo um lugar melhor. E faz de mim uma pessoa melhor. E porque me lembro disso, mantém-me atento a todos esses fatores de tensão à minha volta. Por isso, uma coisa é apenas ser gentil com as pessoas à minha volta. A segunda coisa, penso eu, é que eu deixaria as pessoas acreditarem no impossível. Sabe, o impossível contém de fato a palavra possível nele, ao lado dele. E assim, para mim, parte do que percebi profissionalmente na minha própria jornada de vida. É isso. E já vi isso como médico. Você pode pegar pessoas que, como ninguém, pensam que há esperança e que estão no fim da linha. E todos os médicos desistiram, não há mais nada que possa fazer por você. E, se você acredita que algo é possível, e está informado e tem a audácia de pensar que talvez possamos fazê-lo, só estou te dizendo que eu, pessoalmente, tirei a vitória das garras da derrota em pessoas que, a propósito, não tinham esperança, incluindo minha própria mãe, que tinha câncer metastásico, e conseguimos que ela fizesse essa terapia imunológica e 3 tratamentos. 9 semanas depois, todo o câncer desapareceu, porque permitimos que o seu sistema imunológico se recuperasse e limpasse o ato nela. E ela está viva hoje. 7 anos mais tarde, 0 câncer, ok? Isso é preciso acreditar. Isso não é apenas esperança, é uma esperança informada e tem de se comprometer a fazê-lo. E a propósito, já fiz isso várias vezes. Por isso, é algo que deixaria com as pessoas. Você apenas... Basta lembrar que se pode converter o impossível no possível. E depois, a terceira coisa que penso é que acredito como verdade é que a ciência lhe der o caminho. E que nos vai levar ao futuro. E se alguém que é útil e que acredita num lugar melhor, numa existência melhor no futuro, siga os sinais da ciência. E um dos meus mentores, um tipo chamado Judah Folkman, terminou algumas de suas palestras com essa grande citação de um romancista americano, chamado E.L. Doctorow. E ele estava descrevendo o seu processo de escrita, certo? Então eu sou um autor e passei por tudo isso e... O que Dr. Rowe disse foi que o ato de escrever é como dirigir à noite. Não se consegue ver além dos faróis, mas se pode fazer toda a viagem dessa forma. E é assim que a ciência é, a pesquisa é assim. Sabe, é preciso seguir os faróis da ciência só para ver para onde ela vai. E você sempre chegará a um destino diferente daquele por onde começou. Portanto, essas seriam minhas 3 verdades. São lindas e, na segunda, parece que a ciência cristã contagiou você. A mentalidade cria quando não houver esperança. Dr. Lee, eu quero te agradecer por um momento antes da última pergunta. Eu quero te agradecer por você ter essa fé continuada em dirigir seus faróis de uma região correta sem ver muito à frente e ser consistente com isso por muitas décadas e encontrar soluções para ajudar a gente a curar as diferentes causas da inflamação e de doenças e de coisas cancerígenas com sua pesquisa e, por isso, eu agradeço muito a sua coerência nesse assunto. E eu sou muito grato por você continuar a divulgar de uma forma em que a gente consiga consumir. Muita dessa ciência e investigação parece assustadora. Eu vejo você segurando um papel e penso, eu não sei ler essas coisas, mas sua capacidade de traduzir isso numa tangível e acessível informação para a gente começar a entender essas coisas é muito poderoso. Por isso, eu te agradeço muito por tudo. E minha última pergunta é, qual é a sua definição de grandeza? Uau! Você é como, sabe, o professor universitário que dá todas essas perguntas de crédito extra. Esperamos que seja aquela que você gostou, Sim, de sim, verdade. sim, exato. Sabe,
Acho que a definição de grandeza, penso eu, é tudo o que é melhor do que se pensava. Sabe? Porque penso que há tantas definições diferentes, mas todos nós vimos a mesa com certas suposições sobre quase tudo e quase todos. E para mim, grande é tudo o que é melhor do que aquilo que se espera. E penso que isso nos permite estar gratos, a propósito, pelo que temos à nossa volta. E, mais uma vez, penso que não importa o quanto alguém possa ser realizado, temos sempre de dar alguns passos atrás só para sermos humildes e reconhecer que é um privilégio fazer o que estamos fazendo. E não importa o que se faz, e temos de recordar que faz parte do nosso dever continuar a fazer o bem para o mundo. Seu corpo se torna resistente à insulina, não funciona tão bem. Então, precisa de mais insulina e a insulina faz o quê? A insulina nos deixa com fome, armazenamos gordura na barriga, bloqueia a gordura nas células adiposas e retarda o seu metabolismo. É como uma ameaça quádrupla para o seu corpo ganhar peso. Então, é por isso que estamos vendo o crescimento dela.